Olá, bom dia. O Sergipe Rural está no ar. Confira os destaques desta edição. Inseminação artificial em tempo fixo. Convênio entre o Banese e a Secretaria de Estado da Agricultura tem feito a diferença para a melhoria da qualidade genética dos rebanhos de pequenos produtores da bacia leiteira sergipana. Dessalinização do solo. Pesquisa desenvolvida pela Universidade Federal de Sergipe estuda meios para reverter problema que impacta diretamente a produção de alimentos em locais que sofrem com solos pobres em nutrientes. Sucesso de vendas. Coentro produzido em perímetro irrigado de Itabaiana se destaca pela qualidade e já tem destino certo nos mercados consumidores de Sergipe e parte da Bahia. Made in Sergipe. Receita de sabão de laranja desenvolvida por estudantes de escola estadual de Umbaúba é premiada em Feira de Ciências em Sergipe e também em evento nacional. As chuvas ainda preocupam, mas tem todo um trabalho do governo do estado, coordenado pela Defesa Civil, para o bem da população. Essas são as nossas manchetes, então fique com a gente, porque o Sergipe Rural já está no ar. O convênio firmado entre o Banese e a Secretaria de Estado da Agricultura tem feito a diferença na vida de pequenos criadores de gado em Sergipe. Desde o ano passado, foi colocado em prática o programa de inseminação artificial para o melhoramento genético dos rebanhos da bacia leiteira sergipana. Os repórteres Lícia Moura e Jorge Henrique foram conferir de perto os resultados do programa lá no município de Poço Redondo, no Alto Sertão. Na propriedade de seu Josevan, 6 bezerros nasceram. Todos resultados do programa do governo do estado de IATF, inseminação artificial em tempo fixo. A inseminação ocorreu no ano passado, em 10 matrizes. Achei bom, né? De qualquer maneira, foi uma oportunidade, né? Porque a gente precisa, né, da genética, mudar a genética. E tendo a oportunidade, é claro que é bem, né? No futuro eu vou ficar com as vacas melhor, né? Cada vez melhorar, né? Fé em Deus. A Deus querer melhorando, melhora a produção, melhora a qualidade de vida da gente também, né? O programa, que tem convênio com o Banese, fornece aos produtores sêmen, hormônios e toda a assistência técnica necessária. E para isso conta com o apoio da Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe, a Endagro. A Endagro fica na responsabilidade de selecionar esses produtores, esses criadores, né? Selecionar eles, onde a gente vai verificar aquelas vacas realmente que estão aptas a serem fecundadas, aptas a participarem do programa. Como também prestar essa assistência técnica médico-veterinária durante todo esse período para esses pequenos criadores. O Luciano também foi contemplado pelo programa e das 9 vacas inseminadas, 4 geraram bezerros. O resultado foi mais do que eu esperava, que a gente aqui não acreditava, quase não acreditava o mínimo só. E já vimos que pode dar certo. A gente espera que os animais fêmeas dê mais leite, os machos a gente já pode perceber que pode ser maior, pode crescer mais. E se continuar, cada vez mais melhorando. Os bezerros resultantes da inseminação artificial são animais de melhor qualidade. É o que diz o veterinário da Endagro. Melhor ossatura, uma melhor inserção de úbero, melhor capacidade reprodutiva, ou seja, a característica genética que o boi traz para os seus filhos, essa característica é implementada nessa geração e com o melhoramento genético ao passar do ano, a finalidade é trazer o quê? Vaca mais produtiva, ou seja, que produza mais leite. Era comum há 20, 30 anos aqui no Alto Sertão Sergipano, a gente ter vaca de 2, 3, 4, 5 litros. Quando tinha uma vaca de 10 litros era um milagre. E hoje é comum encontrar vacas de 20, 25 litros, que é a finalidade do melhoramento genético, ou seja, da inseminação artificial. Melhorar a produtividade por área, que essa é a finalidade, ou seja, o produtor com o menor número de vaca produzir mais leite do que era anteriormente. Isso é melhorar a sua qualidade de vida, ou seja, a sua renda na sua propriedade rural. Diante do sucesso, o programa agora em 2019 não só continua, como também foi ampliado. No ano passado foram contemplados 4 municípios. Neste ano serão 11. O número de matrizes inseminadas ano passado foram 475 e agora serão 972 matrizes. Estamos agora na fase já de pré-seleção dos animais, né, das matrizes, onde normalmente se faz uma seleção, uma quantidade maior de cabeças, né, por produtor, para que se chegue a uma quantidade que se quer.
porque nem sempre todas as vacas estão disponíveis, ou seja, estão aptas para serem inseminadas. E do município de Poço Redondo, a gente viaja agora a Canindé de São Francisco, também no Alto Sertão do Estado. É que a Universidade Federal do Sergipe tem realizado pesquisas por lá para reverter um problema que impacta diretamente na produção de alimentos, a salinização do solo. Confira na reportagem de Patrícia Dantas. Em áreas de perímetros irrigados, essa situação aqui, o excesso de água é muito comum. Mas justamente esse excesso pode provocar no solo o processo de salinização e prejudicar sensivelmente a produção de alimentos. A presença dessa vegetação aqui, o bredo salgado, o bredo de praia, e também dessa outra aqui, a taboa, são indícios que o solo pode estar salinizado. Onde antes havia produção de alimentos, é possível ver o solo esbranquiçado, onde o sal aflora. A irrigação nos terrenos mais altos do perímetro Jacaré-Curituba, em Canindé do São Francisco, faz a água correr pelos terrenos mais baixos. E isso é um sinal de alerta. A salinização do solo é um processo que pode acontecer de forma natural ou causado pelo homem. No caso dos perímetros irrigados, é muito comum a salinização do solo ser causada pelo homem. Essa salinização ela pode ser causada principalmente pelo manejo inadequado ou errado, vamos dizer, da irrigação. Então é usado água de irrigação em excesso, mesmo que essa água seja de boa qualidade, e associada a um solo com características de má drenagem, ou seja, o solo ele não tem uma drenagem natural boa. Então precisa-se fazer essa drenagem artificial para tirar esse excesso de água de irrigação. Isso não sendo feito, os sais eles vão se acumular. E esses sais acumulados no solo, eles precisam ser retirados para recuperar esse solo. Se no seu terreno irrigado, mesmo arado, não germinam plantas invasoras e apresenta essas características, ele pode estar salinizado. É possível ter certeza do processo de salinização da área com uma análise de solo. Dados de uma pesquisa realizada pela UFES em 2015 já mostravam que uma porcentagem importante dos terrenos mais baixos do perímetro, cerca de 60%, já estavam com algum grau de salinização. Como é que a gente caracteriza principalmente essa questão da salinidade? A partir de dois parâmetros. O primeiro parâmetro se diz a salinidade, que é medido pela condutividade elétrica do extrato de saturação do solo, preparado e obtido a partir de uma pasta saturada. Então esse extrato ele é medido a condutividade. Essa condutividade, quando acima de 4 decissímeros por metro, é considerada um solo salino. Certo? E outro parâmetro de salinidade é a presença de sódio no solo, ou seja, quando o sal é o sódio, o principal sal do solo, que é medido a partir da percentagem de sódio trocável, que é analisado no complexo de troca do solo. Então a PST, como a gente chama, acima de 15% pode causar toxidez à maioria das plantas glicófitas. Como aqui no perímetro irrigado, essas plantas glicófitas é o milho, é o feijão, o quiabo, a batata doce, a macaxeira e outras culturas de interesse dos agricultores dos assentados. Para mudar esse cenário, a Universidade Federal de Sergipe está conduzindo uma pesquisa que vai apontar soluções para dessalinizar o solo e voltar a torná-los produtivos. Um dos experimentos usa a erva sal, essa aqui. Nós montamos 2 experimentos. Um mais simples, com a triplex, que é a erva sal, para tirar o sal do solo, então a gente está em estudo com essa planta. E o outro de lixiviação, usando gesso, matéria orgânica associado com sistema de drenagem e água de lavagem para tirar esse sal do solo dessa área. Então, é uma forma didática de mostrar tudo isso para o agricultor, como recuperar o solo e quais são as alternativas que ele tem. Um dos pontos mais importantes da pesquisa é o cuidado com a drenagem correta do solo, fundamental para os resultados esperados. Toda a água que cai no terreno através das chuvas ou necessária ao experimento é medida e analisada. Estamos analisando a água de irrigação, a água dos drenos laterais, a água do dreno secundário antes dela entrar na área do experimento, depois que ela passa no experimento, e avaliando os sais que estão sendo retirados. Então a gente está analisando a condutividade elétrica, o pH
carbonato, bicarbonato. Vamos fazer análise de sódio, cálcio, magnésio e calcular a razão de adsorção de sódio, que é uma relação do sódio em relação ao cálcio e magnésio. Além disso, vamos também analisar o solo após a lixiviação. Então o solo já foi coletado, já foi encaminhado para o laboratório e será analisado todos os parâmetros de fertilidade mais os parâmetros de salinidade desse solo e observar o que foi que aconteceu antes do experimento, como estava o nível de salinidade, e após o experimento, qual é o nível de salinidade. Os experimentos já apresentam alguns resultados. Nessa área aqui, a presença de plantas invasoras. Nessa outra, um pé de abóbora já com fruto, que deve ter nascido de uma semente jogada no local ou que estava em dormência no solo. A próxima etapa é o plantio de alguns alimentos. Os próximos passos é agora preparar essa área, então passar uma gradagem, fazer a gradagem da área e fazer o cultivo de feijão e milho. E avaliar a germinação dessas duas espécies, o desenvolvimento delas e a produção, para confirmar qual foi dos 6 tratamentos aqui utilizados o melhor tratamento e qual o custo de cada tratamento, para repassar essa informação para o agricultor que tenha o seu lote salinizado, para ele ter a ideia o que é que ele pode fazer e quanto custa esse tratamento do lote que está salinizado do agricultor, do perímetro irrigado. O resultado desta pesquisa que acabamos de assistir na reportagem devem ser apresentados aos agricultores da região em outubro deste ano. E agora a gente muda de assunto para falar sobre a previsão do tempo. O mês de julho tem sido marcado pelas pancadas de chuva em todas as regiões do estado. E a expectativa da meteorologia é que as instabilidades continuem pelos próximos dias em Sergipe. Confira no mapa. De acordo com o Centro de Meteorologia de Sergipe, novas nuvens carregadas que chegaram ao estado voltam a provocar chuva. Na região litorânea, o tempo fica parcialmente nublado com possibilidade de chuva no sábado e no domingo. Na segunda e na terça, tempo nublado em parte do agreste sergipano. No sertão do estado, a previsão é de chuva rápida em áreas isoladas. Na quarta, quinta e sexta, o sol aparece entre nuvens. A temperatura durante a semana deve variar entre 19 e 32 graus. No município de Aquidabã, a temperatura deve chegar aos 28 graus, 29 em Lagarto e 30 graus em Tomar do Jeru. Por conta das chuvas, vem a preocupação com as barragens. E sobre esse assunto eu converso agora com o Coronel Alexandre José, que é o coordenador da Defesa Civil. Coronel, é realmente preocupante a questão das barragens e o que está sendo feito? É uma medida prudente do governo do estado fazer as avaliações necessárias em todas as barragens de acumulação de água para as diversas finalidades, seja ela para atendimento das demandas urbanas e também para a irrigação. As principais barragens aqui no estado estão sendo vistoriadas por um comitê de segurança de barragens para garantir à população a segurança, né, de que essas barragens estão efetivamente seguras de qualquer situação estrutural. Hoje o que está acontecendo com essas barragens é o vertimento dela, o extravasamento após ultrapassar a capacidade de armazenamento de água. Então, todas essas barragens foram projetadas para isso, de modo que está trazendo sim um incômodo para a população, porque as populações que ficam às margens, né, do rio e a jusante das barragens certamente sofrem as consequências por estarem construindo em lugares que não estão aconselhados assim. Mas de qualquer sorte, do ponto de vista da segurança, é importante a presença do governo nesse momento por conta da transparência que o governo quer dar e garantindo que há uma segurança nessas barragens por conta da avaliação técnica de todos os órgãos envolvidos. Além da visita do governador, Alexandre, essa preocupação com as barragens está acontecendo tem vários meses, né? Como é que está acontecendo? Qual é a periodicidade dessas ações e o que está sendo avaliado nessas visitas? Veja só, a partir do rompimento da barragem de Brumadinho, de outras barragens ao longo, né, dos anos, há uma preocupação por parte da sociedade, um temor por parte da sociedade quanto ao rompimento dessas estruturas. A diferença é que em Sergipe não há barragem de registros que tragam problemas e preocupações para a população. O que nós temos são barragens
que foram construídos para armazenamento de água, seja ele para atendimento da população do consumo humano e também para irrigação. Óbvio que existe um protocolo, uma lei de segurança nacional de barragens que fala qual é a periodicidade que deve ter a inspeção natural dessas barragens, em que o governo do estado, através do Águas de Sergipe, contratou empresas especializadas para fazer esse monitoramento dentro do prazo que é estabelecido em lei federal. Existe também todo o cuidado de defesa civil em relação a alerta à população de área de risco. Como é que isso está acontecendo e como é que está sendo a assistência a essas pessoas? Bem, a população é o grande foco da nossa atenção, da atenção do governo do estado e da defesa civil. Então, nós temos um sistema de SMS que envia mensagens para a população de áreas de riscos quando há qualquer tipo de risco natural. Então, se for chuvas intensas, se for risco de deslizamento, enfim, nós temos essa preocupação em alertar a população justamente sobre possível evacuação das localidades, enfim. Para receber esse SMS da Defesa Civil, é preciso que envie uma mensagem para o número 40199 com o seu CEP de interesse. Se você mora em Aracaju, coloca o CEP de Aracaju que você vai receber todas as mensagens, todos os alertas emitidos pela Defesa Civil. Como é que é esse mutirão de entidades do governo em prol da população sergipana? Veja só, a Defesa Civil nada mais é que um sistema que trabalha em conjunto com todos os órgãos e estruturas do governo. Normalmente ela é gerida pela Defesa Civil, de modo que ela demanda o que cada um deve fazer. Então, tem o problema, a prevenção, tem o momento do desastre, que não tem o que fazer, tem que se dar o socorro, a resposta efetivamente, e após isso a gente tem um trabalho de tentar restabelecer a normalidade. Então a gente busca as decretações de emergência, a gente busca o recurso federal e o governo do estado também com apoio grande para poder fazer com que a normalidade ela volte, trazendo obras de prevenção, obras de reconstrução. As chuvas ainda preocupam, mas tem todo um trabalho do governo do estado, coordenado pela Defesa Civil, para o bem da população. É com você, Marcelo, aí no estúdio. A seguir, receita de sabão de laranja desenvolvida por estudantes de escola estadual de Umbaúba é premiada em Feira de Ciências no estado e também em evento nacional. Fique com a gente, o Sergipe Rural volta já. Estudantes da Escola Estadual Antônio Garcia Filho, em Umbaúba, desenvolveram uma receita de sabão de laranja que tem feito sucesso em feiras de ciências em Sergipe e em eventos nacionais. E o resultado não poderia ser outro: o reconhecimento do trabalho e a premiação dos estudantes. Umbaúba, cidade distante 102 quilômetros da capital Aracaju, é um lugar com pouco mais de 24 mil habitantes e tem a citricultura como uma das principais fontes de renda. Diante dessa realidade, alunos do ensino médio, sob a direção da professora de Química, desenvolveram um projeto escolar para produzir sabão de laranja. A intenção inicial era tirar os alunos da sala para dar significado a tudo aquilo que eles estavam aprendendo dentro da sala de aula, né? Porque muitas vezes acabava a aula e eles, professora, onde vou usar tanta fórmula? E realmente, dentro da sala de aula, eles não conseguiam visualizar todo esse conteúdo. E aí a gente resolveu tirar ele da sala de aula. Eu tive uma conversa com eles, eu soube que todos eles eram filhos de citricultores, e aí resolvi aproveitar da citricultura, que é a base econômica da cidade, para fazer eles aprenderem química, tirando da sala de aula, levando para conhecer cada elo da cadeia produtiva da laranja, e aí então pedindo, toda vez que a gente fazia uma visita, pedia algo relacionado à química, para que eles conseguissem ligar o conteúdo da sala de aula à prática, ao dia a dia, e saber que química estava no quintal deles. Bastava que eles tivessem outra visão do assunto. Com o projeto Sabão de Laranja, os alunos aprenderam além da química. Eles perceberam a necessidade da produção sustentável e do reaproveitamento. Minha experiência foi como se fosse uma ampliação de horizontes, porque participar de um projeto assim, que coloca o aluno como protagonista no processo de aprendizagem, é de uma dimensão imensa. E toda a aprendizagem que eu consegui durante todo esse percurso, não só na parte da química, de conhecer a cadeia produtiva, mas também de como a forma de aprender.
Para que os alunos pudessem conhecer a história e tradição do lugar e como a citricultura é importante para a região, a disciplina de História também foi envolvida no projeto. O papel da história foi levar os alunos a conhecer um pouco da cultura do local, das tradições do local, inclusive visitar as áreas de plantio e verificar a situação do trabalhador. Fomos na Indagro, e na Indagro a gente ficou sabendo um pouco sobre os impactos econômicos da cultura da laranja no município, que era algo que, inclusive, eles desconheciam, porque o plantio de laranja no município ele é muito forte, mas os próprios alunos não tinham dimensão não tinham dimensão disso, não tinham dimensão de como ele impactava na vida das famílias, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista social. Todo ano a escola desenvolve projetos com alunos do ensino médio. Ano passado foi a vez do sabão de laranja. A iniciativa deu tão certo que eles foram premiados com o prêmio Destaque primeiro lugar do PIBIC Júnior. Primeiro lugar na Feira de Ciências e Tecnologias e Artes da Universidade Federal de Sergipe. E o terceiro lugar na etapa estadual de professores do Brasil. A intenção é levar eles para fora para que eles tenham um ambiente diferente, não só da sala de aula para aprender, mas nunca foi ideia ganhar prêmio nenhum. Era fazer um projeto bonito para que eles mostrassem para outros fora da escola o que eles aprenderam aqui, com projeto na sala de aula, mas nunca foi intenção nenhuma ganhar prêmio. Chegamos muito longe, né? Estamos agora na Mostra Nacional, que já foi muito para a gente. O processo de produção é bem simples e utiliza materiais de cozinha como um liquidificador, que serve para triturar as laranjas com casca e tudo. Depois é só peneirar e separar o suco, que deve ser misturado à soda cáustica. Em seguida, mistura-se o óleo usado. Depois é só colocar em potes para ganhar forma e esperar um tempo. E pronto, está finalizado o processo. Agora é só fazer uso. A indicação é para lavar louças e roupas. O custo de cada sabão fica em torno de 15 centavos. Essa receitinha de reaproveitamento do que seria jogado no lixo vai levar os alunos ao Mato Grosso do Sul para a primeira Mostra Nacional de Feiras de Ciência. Grande honra para mim, né? Porque eu não vou representar só um Baúba, não vou representar só o meu colégio, eu vou representar o estado todo, né? E todos os projetos que, junto com o nosso, também se empenharam, né? no Cienarte. E agora tem que dar o meu melhor para poder honrar. A gente nem sabe o que espera a gente lá, a gente só sabe a parte burocrática, que toda hora chega uma coisa, mas as expectativas são boas. Primeiro que a gente vai ter contato com outros professores, outras realidades, e essa troca é muito boa, né? Professor, aluno de outros estados, para que a gente possa compartilhar e trocar informações, ideias e até novos projetos surjam aí, né? A seguir, com apoio técnico da Coedro, produtores de coentro de perímetro irrigado de Itabaiana comemoram a boa procura pelo produto que abastece os mercados de Sergipe e parte da Bahia. É depois do intervalo. Fique com a gente, o Sergipe Rural volta já. Já estamos de volta. E agora para informar que no próximo dia 28 de julho vai ser realizado em Nossa Senhora da Glória, no Alto Sertão, a 15ª edição do Raid da Amizade. O evento promete reunir criadores e dezenas de vaqueiros da região. Durante a festa vão ocorrer as disputas da prova de marcha batida e picada, além da prova de tambor feminina. Vale a pena conferir. E só reforçando, é dia 28 de julho na capital do Sertão, Nossa Senhora da Glória. E a produção de coentro no perímetro irrigado Jacarecica 1, em Itabaiana, tem conquistado cada vez mais espaço nos mercados sergipano e parte da Bahia. E o sucesso nas vendas é fruto da qualidade do produto cultivado pelos agricultores, que conta com a assistência técnica do governo do estado. O perímetro irrigado Jacarecica 1, em Itabaiana, existe há 30 anos e atende mais de 120 famílias de agricultores familiares. Elas são assistidas pela Companhia de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Irrigação de Sergipe, a Coedro. Por aqui, uma parte desses agricultores aposta no cultivo do coentro. O coentro tem propriedades que ajudam o organismo a ficar mais forte e saudável, e isso tem feito com que a procura aumente. Pode-se aproveitar as folhas, o talo e as sementes, que têm muitos óleos essenciais. Para atender o mercado, o plantio é feito de forma escalonada.
e por isso é comum perceber a erva em vários tamanhos. O segredo é zelar, né? Você planta, tem épocas que é muito frio, aí tem que ter mais um cuidadozinho, né? Com o passamento de veneno, para não queimar, né? A gente usa o ditane, usa o score, e é assim, vai levando, e plantar e tratar, né? E quanto tempo da plantação da semente até colher? Rapaz, quadra que dá com 25 dias, tem de tempos que é com 30, o mais é 30, né? Indispensável em muitos pratos da gastronomia do norte e nordeste do país, o tempero tem demanda aumentada e certa em algumas épocas do ano, como a Semana Santa. Uma renda extra para agricultores como Deda, o Reginaldo Farias, que já planta o coentro há décadas. Sempre aquela esperança, para o ano vai dar melhor, para a semana vai ser melhor e a vida continua e a gente vai lutando. E é em peixe, é em carne, é em salada, em tudo que eles... sopa, bota em tudo. O povo gosta muito de coentro. Dos perímetros irrigados de Sergipe, sai boa parte do coentro que abastece as mesas sergipanas e também de boa parte da Bahia. Os produtores que cultivam verduras e folhosos nos perímetros irrigados em Itabaiana e Areia Branca colhem em quantidade suficiente para suprir a demanda de ao menos 3 caminhões carregados de alimentos diariamente, entre eles o coentro. Os produtos seguem para mercados públicos de municípios vizinhos, para Aracaju e também para a capital baiana, Salvador. O coentro daqui ele abastece todos os mercados e as feiras livres do estado e 50% do que é produzido aqui viaja-se para a Bahia. Acho que a forma que o trabalhador cultiva aqui parece que tem um segredo que dá um toque final que é bem procurado, viu? E na culinária é bem indicado o coentro. E o Sergipe Rural de hoje termina aqui, mas você pode ajudar na produção do próximo programa. Só enviar e-mail para sergiperural@perip.se.gov.br ou através do WhatsApp do programa. Anote o número 99894-6691. Obrigado por sua companhia e até o nosso próximo encontro.